Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo. Neste vídeo, pessoal, vamos trazer aqui no canal uma reação a comentários que são feitos ali nos nossos vídeos. De vez em quando a gente procura fazer isso, né? Quando a gente vê algum comentário ali interessante e bom para se reagir, a gente procura fazer isso aqui no canal. É o que a gente vamos tentar fazer aqui hoje. Vamos pegar um comentário que foi feito ali, um tema que é um tema recorrente, vamos dizer assim, né? A gente ouve muito essa questão e vamos trazer aqui no canal e conversar um pouco, reagindo ali ao que foi falado e dentro do que nós entendemos ser o correto. Então, sem demorar muito e estender essa introdução, vou pegar aqui o comentário e começar a reagir. Olha o que disseram ali no canal, né? Resistência legítima. Já começa por aí, já dá para entender o que é o assunto, né? No entanto, teólogos como São Tomás de Aquino e até santos como São Paulo, Gálatas 2, de 11 a 14, quando resistiu a Pedro em Antioquia, indicam que pode haver formas legítimas de resistência a ações concretas de um Papa, desde que não se negue sua autoridade ou legitimidade como sucessor de Pedro. Quantas vezes não ouvimos isso, né? Principalmente por parte daqueles que adotam a posição de que podemos reconhecer um Papa, mesmo que ele ensine doutrinas totalmente contrárias ao que a igreja sempre ensinou, reconhecer ele como Papa, mas resistir a essas heresias, a esses ensinamentos que são contrários à fé. Então ouvimos muito essa posição e aí utilizam de passagens bíblicas, como foi colocado naquele comentário ali, né, falando de São Paulo, quando São Paulo resistiu a Pedro. Citam teólogos, né, como São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, para poder embasar essa argumentação e a possibilidade de que possa resistir a um Papa válido. Essa questão de São Paulo, que até colocou ali no comentário, se a gente pegar o contexto, foi quando Pedro, ele estava ali junto dos gentios, né, comendo com os gentios, porque Paulo passou a pregar aos gentios, né, houve até um grande debate com relação a isso, né, de levar o evangelho aos pagãos, né, e não somente aos judeus. Então, Pedro, ele comia ali com os gentios, estava junto com os gentios ali nesse processo de evangelização, só que quando chegava os judeus convertidos, Pedro, ele se afastava com receio, né, de pensar em algo diferente ou até mesmo de escandalizar, e Paulo viu aquilo e não achou aquilo certo. É onde Paulo ele fala que ele resistiu face a face ali a Pedro, né? Mas essa questão é uma questão de comportamento humano de Pedro. Não se aplica ao que nós vemos hoje, né? Ensinamentos totalmente contrários à fé católica. Pedro não estava ensinando uma heresia para o povo, né? Ensinando que Jesus não é Deus, ensinando qualquer coisa que contrariasse a verdade revelada. Não foi esse tipo de resistência que Paulo fala ali. Só que eu não quero me atrelar a esse ponto. O que eu quero tratar nesse vídeo hoje é um outro assunto. Você pode ver ali que no comentário também falam a questão dos teólogos. Utilizam muito, né? Argumentos de São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, dizendo que pode resistir ao Papa. Só que pegam esses argumentos também e tiram de contexto. Não dão o verdadeiro sentido para o que esses teólogos queriam dizer acerca daquilo ali. E hoje eu quero pegar aqui uma encíclica de Pio XII, a Humani Generis, que fala algo interessante sobre essa postura de buscar ali nos teólogos argumentos e tentar encaixar com essa posição que procuram defender. Buscam nos teólogos uma maneira de justificar esse posicionamento. Vamos pegar aqui a Humani Generis e vamos lendo, que é algo interessante. No final do vídeo vocês vão entender aonde nós queremos chegar, né? Qual o alerta que nós queremos dar, qual a mensagem que nós vamos passar nesse vídeo aqui, né? Humani Generis de Pio XII, 12 de agosto de 1950. Olha o que ele diz, ó. E embora este sagrado magistério deva ser para qualquer teólogo
a norma próxima e universal de verdade em matéria de fé e de moral, pois Cristo Senhor nosso lhe confiou todo o depósito da fé, Sagrada Escritura e tradição divina, para guardá-lo, defendê-lo, interpretá-lo. Contudo, por vezes, é ignorado como se não existisse o dever que têm os fiéis de fugir também daqueles erros que, em maior ou menor medida, se aproximam da heresia. Dever, portanto, de observar as constituições e decretos com os quais essas falsas opiniões foram proscritas e proibidas pela Santa Sé. Veja, nesse ponto aqui, Pio XII, ele já começa a falar daqueles que deixam o magistério da igreja, o depósito da fé, para buscar argumentos em outros pontos, né? E ele segue aqui, ó, vai seguindo, ó. O que as encíclicas dos sumos pontífices expõem sobre o caráter e a constituição da igreja é por alguns intencional e habitualmente deixado de parte com o intuito de fazer prevalecer um conceito vago que eles dizem terem tomado dos antigos padres, especialmente gregos. Veja, olha que ele já está começando a dizer aqui, né? Muitos, de forma intencional ou habitual, eles passam a deixar aquilo que é ensinado no depósito da fé, no magistério da igreja, dos papas, para buscar a fonte em outras pessoas. Vamos ver ao longo ali o que ele vai dizendo, buscando nos teólogos, né? Ele fala aqui dos antigos padres, né? Aí ele continua, ó, os sumos pontífices dizem tais propugnadores, não tencionam dirimir as questões disputadas entre teólogos. É, portanto, necessário voltar às fontes primitivas e com os escritos dos antigos se devem explicar as posteriores constituições e decretos do magistério eclesiástico. Ou seja, não buscam os argumentos e as fontes no depósito da fé, naquilo que é passado pelos papas, né, o que é infalível, e busca onde? Nos teólogos, que são passíveis, né, são falíveis. Gente, não me interpretem mal, não estou dizendo aqui que não é para buscar nos teólogos ensinamentos, eu não estou dizendo isso, mas eu estou focando no tema, no que foi o comentário ali, essa questão de reconhecer um papa válido como válido e resistir às coisas que ele ensina em termos de fé, de moral, estou dizendo isso. Aí, como não acham no magistério, buscam aonde? Nos teólogos. Largam o magistério da igreja para buscar o quê? Nos teólogos. Porque se você pegar no magistério, eu vou dar uma pausa aqui no que Pio XII está dizendo, se a gente buscar no magistério, a bula do Papa Bonifácio VIII, a Unam Sancta, a gente já trouxe aqui no canal, ela diz o seguinte, ó, esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou quando o Senhor disse a Pedro, tudo o que ligares. Mateus 16, 19. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus. A menos que não esteja imaginando dois princípios como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, isso aqui é magistério da igreja, dos papas. Está dizendo claramente ali, não é possível resistir ao papa, porque você resiste à ordem de Deus. Aí o que fazem? Muitos pegam esses argumentos dos teólogos para tentar justificar que Bonifácio VIII não quis dizer de forma extrema, né, que alguns pontos ali, algumas circunstâncias você pode resistir. Tiram de contexto também as falas dos teólogos, porque se você for analisar a fundo ali, como aconteceu com Paulo lá, questões humanas muitas das vezes, não questão de fé e moral, não questões como agora no Concílio Vaticano II, né, onde esses que se dizem papas distorcem a doutrina católica, ensinam uma doutrina totalmente contrária ao que a igreja sempre ensinou. Então isso não se aplica. Vamos seguir aqui agora em Pio XII, na Humani Generis, ó. Tais afirmações feitas, muito embora com elegância de estilo, estão cheias de falácia. É verdade que geralmente os sumos pontífices deixam livre os teólogos naquelas questões em que os melhores doutores se acham divididos entre várias posições,
mas a história mostra como muitas questões que em certa época eram objeto de livre discussão, posteriormente já não puderam ser. Então ele está dizendo aqui que quando um tema está em aberto, ou seja, a igreja ainda não definiu como verdade, os teólogos podem divergir entre eles, podem dizer o que acham. Tanto é que se você pegar questões que a igreja definiu, por exemplo, Imaculada Conceição, se você pegar antes da definição, os teólogos ali, eles debatiam entre eles, aceitando ou não aceitando. Mas no momento em que a igreja definiu aquilo como uma verdade, acabou a discussão. Não tem mais discussão. Então é preciso tomar cuidado também, quando jogam determinados argumentos de teólogos, analisar se naquela época já havia alguma definição sobre aquele tema. Porque o Vaticano II usa muito isso, né? Eles pegam opiniões de teólogo, o teólogo tal lá falou isso, então o atual aqui está dizendo conforme o teólogo lá, mas era definido pela igreja já aquele tema? Porque depois de definido, como diz Pio XII ali, não tem mais discussão sobre o assunto. Então existe esse detalhe também. E aí ele segue aqui, e agora eu acho que é o ponto mais importante do que eu quero passar aqui hoje, ó. Nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si o assentimento sobre o pretexto de que os pontífices não exercem nelas o poder de seu supremo magistério. Veja bem, muito comum você ouvir as pessoas dizerem, não, mas espera aí, é uma encíclica que ali ele não está falando ex-cátedra, né? Muito se ouve isso, né? Não está falando ex-cátedra, é uma encíclica, ela não compõe o magistério universal da igreja. Aí Pio XII está falando aqui, ó. A gente não deve acreditar que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si o assentimento, não exija que aceite ali o que ele está passando como verdade com o pretexto de falar que o pontífice não está exercendo o seu supremo magistério. Ó, ele está dizendo isso, ó. E segue, ó. Tais ensinamentos fazem parte do magistério ordinário, para o qual também valem as palavras: quem vos ouve, a mim ouve. Além do que, quanto vem proposto e inculcado nas encíclicas, pertence já, ou mais das vezes, por outros títulos, ao patrimônio da doutrina da fé, ou seja, já compõe o depósito da fé, aonde o Concílio Vaticano I vai nos ensinar que um Papa, ele é o guardião ali do depósito da fé. Ele não pode ensinar uma doutrina nova. Ele não pode ensinar uma doutrina contrária ao que a igreja já ensinou como verdade. E o que esses atuais fazem agora? Não cansam de ensinar uma nova doutrina. Você pega uma doutrina ensinada pela igreja e você vê que é totalmente o oposto. Gente, é totalmente o oposto. É falar que 1 mais 2 é 3 e agora estão falando que 1 mais 2 é 4. Entendeu? Ensinam que era 3 e agora eles ensinam que é 4 e tá tudo certo. É exatamente isso. Então eles não podem ensinar uma doutrina nova, é o que está dizendo aqui, ó. E muitas vezes usam desse pretexto, ele não está falando ex-cátedra, ele não usou do seu supremo magistério. Veja aqui, ó. Tais ensinamentos fazem parte do magistério ordinário, para o qual também valem as palavras que eu acabei de ler, ó. Quem vos ouve, a mim ouve. Além do que quanto vem proposto e inculcado nas encíclicas, pertence já, ou mais das vezes, por outros títulos, ao patrimônio da doutrina católica. Repetindo para frisar bem. Ademais, se os sumos pontífices, ao exercício do seu magistério, emitem, de caso pensado, uma decisão em matéria até então controvertida, é evidente que tal questão, segundo a mente e a vontade dos mesmos pontífices, não pode já constituir objeto de livre discussão entre os teólogos. Então, o que a igreja, através dos papas, do seu magistério supremo, definiu como verdade e está contido ali no depósito da fé, não tem mais discussão. Um papa não pode contrariar o que o outro também usou de sua autoridade para definir. Então, é muito comum buscarem nos teólogos, como a gente viu ali, e que Pio XII já alertava, para tentar justificar essa posição de que podemos resistir a um papa válido, que podemos resistir a um verdadeiro papa. Isso é muito evidente, né? As pessoas utilizam muito isso, mas os teólogos, eles são falíveis. A gente tem que se firmar
no magistério que é infalível, no magistério dos papas. Nós vivemos tempos, pessoal, que mais do que nunca a gente tem que se agarrar ao magistério da igreja. Repito, não estou dizendo que não devemos buscar os teólogos para poder entender várias questões da igreja, mas só que no momento de tanta turbulência, muitos utilizam de proposições de teólogos, às vezes de forma isolada, não pegam o contexto completo do que eles queriam realmente dizer naquela época acerca daquilo e jogam para defender as suas posições, para se sentir numa região de conforto, de consciência, para acreditar naquilo. E isso não é certo. Não é certo. Você vê ali no magistério da igreja, a bula Unam Sancta que acabamos de ler. E o interessante, ele usa de autoridade. Olha como ele fala aqui, por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessária a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. Então ele usa de sua autoridade papal mesmo ali, né, ex cátedra, né, direcionando a todos para seguirem daquela forma. Então se você tem um papa como válido, você não pode resistir a ele, necessidade de salvação, é ordem ali de Bonifácio VIII. Aí, vou chegar num ponto aqui interessante, um desafio para você que está assistindo, para vocês que pensam dessa forma que podemos resistir a um papa. Busque no magistério da igreja, no magistério dos papas, eu não estou falando opinião de teólogos, estou falando dos papas, como pegamos aqui agora de Bonifácio VIII, pegue no magistério da igreja algum papa, alguma bula, alguma encíclica aonde ele diz o contrário de Bonifácio VIII, que podemos resistir a um papa. Os mesmos argumentos aí que pegam de São Roberto Bellarmino, de São Tomás de Aquino e jogam de uma forma diferente para que as pessoas possam acreditar, busque um desafio no magistério da igreja e coloque nos comentários aonde uma definição de um papa dizendo isso que vocês defendem. Já pegamos ali que tem dizendo que não podemos resistir, que é a bula de Bonifácio VIII. Agora, existe alguém que diz que pode resistir? Fica aí o desafio, busca lá no magistério, coloca aqui nos comentários, fica esse desafio aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, olha, no tempo em que a gente vive, é muito importante a gente se agarrar ao magistério da igreja. Aquilo que é o nosso porto seguro, aonde os papas exercem a sua infalibilidade quando ensina questões de fé e moral. Então fica aqui esse alerta. Muitas das vezes aparecem esses comentários, então eu achei interessante trazer aqui, ainda mais agora, né, que tivemos aí uma nova eleição, entre aspas, né, Leão XIV, e parece que ele tá vindo com uma postura meio mesclada de Ratzinger com Bergoglio, né, Bento XVI com Francisco, e isso pode trazer o quê? Confusão e induzir as pessoas a acreditarem em algo que não existe. Então começa por aí. Se prenda ao magistério da igreja e fique naquilo que é seguro. Então ficamos por aqui neste vídeo. Fica esse alerta. Até um próximo encontro. Que Nossa Senhora nos ajude a seguir firmes aí na fé junto a Jesus. Salve Maria, pessoal!